Vamos com mais entrevistas do pós-jogo ontem, empate Atlético e Vila Nova 2-2. Um time que toca muito bem a bola, o ataque deles se movimenta muito, né? E isso seria nítido aqui no campo deles, junto com a torcida deles, né? Conseguiu desenvolver nós em alguns momentos, né? Mas acredito que conseguimos empatar na raça, na força, não deixamos de lutar em momento nenhum, né? Poderíamos ter saído com a vitória no último lance ali, mas o goleiro foi muito bem, ter pegado a bola do Matheus. A gente sabe que a gente poderia sair daqui com os 3 pontos. A gente acabou tomando a virada ali. Acaba no final comemorando pela gente ter feito o empate no final. No finalzinho a gente teve uma última chance ali com o Matheus Anderson e acabamos errando. Então a gente lamenta os 3 pontos, mas ao mesmo tempo a gente tem que comemorar esse 1 ponto sim, porque a gente agora tem 2 jogos dentro de casa. 2 jogos que a gente tem a obrigação de fazer os 6 pontos para a gente brigar por esse acesso. Tivemos a oportunidade de vencer, né? Uma bola ali do Matheus no último lance, a gente faz. A gente mataria o jogo, mas agora é pensar nos 2 próximos jogos em casa. A gente não pode mais deixar de somar pontos dentro de casa. Eu acho que são 2 jogos importantes, a gente tem que vencer, então vamos nos preparar bastante. O mais difícil a gente conseguiu, que é virar o jogo. E no finalzinho ali, bobeira nossa, tomamos um empate. Não pode acontecer isso. Agora não podemos errar. Temos 8 finais e não pode levar gol, principalmente no finalzinho ali. Mas isso a gente vai conversar, vamos ter uma reunião entre nós para corrigir esses erros e, como eu falei, não pode acontecer isso mais. A gente não fez uma mal partida, a equipe estava vindo bem, mas fomos surpreendidos com um gol de começo. Eu tive que fazer o dobro de força para que a gente pudesse empatar e virar. Mas no finalzinho a gente conseguiu fazer isso, mas demos uma bobeira ali e ocasionamos um empate. Se a bola bateu na minha mão ou não, eu não sei. Eu só senti que ela bateu na minha cabeça, entendeu? E o primeiro lance, para mim, o Thiago Santos estava impedido e eu travei ele no momento do chute dele. E ele viu que não conseguiria fazer o gol, se jogou. E um lance que me deixa curioso é o seguinte: eu já tinha cartão amarelo em 2 lances de pênalti capitais. O árbitro não me dá nenhum outro, não dá o segundo cartão. Por aí eu acho que nem ele tinha certeza dos pênaltis. Foi muito estranho. E eu tenho certeza que a gente não tomaria o gol se não fosse esses lances. Todos os companheiros que falaram aí, um não falou, mas foi citado na maioria das entrevistas. O Matheus Anderson, por causa do gol perdido. E antes com o Humberto, nós não falamos, mas o Júlio César no Atlético também jogou muita bola, né, Evandro? Jogou, o jogo teve destaques individuais, o Bambu jogou uma grande partida, atrás o Juvan já melhorou em relação aos outros jogos. O Renato Kaiser foi a grande decepção do time do Atlético, esperava-se muito mais dele. O Vitinho foi o cara que entrou, e aí mérito do treinador, que quando ele tirou o Kaiser para colocar o Vitinho, muita gente, inclusive eu, questionei por que não o André Luiz naquele momento, né? E ele botou o Vitinho organizou o time dele no meio de campo. Um jogador que realmente tem um toque de bola muito refinado, não erra passe, controlou bem o jogo e foi uma das razões do crescimento do time do Atlético. No Vila Nova, o Alain, principalmente pelo primeiro tempo, muita gente estava lá chorando que se aquela bola do Matheus cai no pé do Alain Mineiro, o Vila teria saído com a vitória. Mas isso também é coisa que você pensa, poderia não ter feito o gol também. Então o time do Vila Nova, o Wesley Matos, quando ele consegue cometer uma falha atrás, ele cometeu os 2 pênaltis e ele resolve na frente, mostrando que ele é o principal jogador do time do Vila Nova em termos de regularidade no Campeonato Brasileiro. Porque foi uma tabela dos 2 zagueiros. O Giaretta, além de ser um cara que é de uma utilidade incrível, porque ele joga tudo quando é partida, talvez ele vá bater um recorde de jogar todas as partidas 90 minutos. 90 minutos, nunca foi sequer substituído. Então o Giaretta tocou de cabeça no Wesley, o Wesley vai para o fundo, faz uma jogada que os atacantes nem sempre deram conta de fazer. Cabeça erguida com a perna errada dele, que é a canhota, meteu na cabeça, no Giaretta, onde estava, para fazer aquele belo gol que ele já tentou em outras oportunidades e conseguiu contra o Atlético. Então um jogo muito bom, gostei até do menino que entrou no fim do jogo lá para o Vila, o Rafael Barros. Movimenta bem leve, sai, joga para frente. Então, achei assim, o time do Vila desperdiçou uma grande oportunidade de ganhar o jogo quando fez o gol, que o Atlético sentiu o golpe, errou demais, o Atlético estava apavorado em campo e o Vila abriu mão de atacar o Atlético naquele momento. Poderia pegar o Atlético no ponto fraco para definir o jogo.
mas o Atlético, em termos de volume de jogo, de posse de bola, foi melhor que o Vila realmente, mereceu a virada, mas depois o empate acabou se tornando o resultado mais justo pelo que fizeram as duas equipes. José Roberto Silva. Pasqueto, né, muita coisa para falar do clássico, aí a gente tem que ser bem objetivo, né? O goleiro do Vila, foi mudado o goleiro. Eu não vi razão e não vejo nenhuma vantagem clara na escalação do Rafael Santos para tirar aqui o Pazinato. Ontem tomou 2 gols de pênaltis, ele jogou 3 jogos e meio, foram 4 pênaltis nesses 3 jogos e meio, um contra o Paysandu, um contra o Fortaleza, 2 ontem, ele não pegou nenhum. Foram 4 gols, eu não vejo essa diferença. O Vila tem que lamentar a ausência do cara que tinha feito os 3 últimos gols do time, o Rafael Silva, que se machucou no treinamento, ficou fora do jogo de ontem. Então o Vila foi desfalcado aí do seu artilheiro mais recente, teve esse problema. Sobre as entrevistas, todos os jogadores do Vila citaram nominalmente, né, como gostava de falar o Carlos Antônio, Matheus Anderson. Eu acho que eles só citaram porque é o menino Matheus Anderson, o único da base, porque isso não é comum no futebol. Quando alguém falha, perde um gol, igual o Matheus perdeu no último lance, você, a gente perdeu aquela última chance, se a gente tivesse aproveitado aquela última chance, mas como é o Matheus Anderson, que eles amam dar uma dura nele, eles ficaram repetindo, né, que foi ali o Matheus Anderson. Não teve ninguém que falou que o Wesley Matos fez 2 pênaltis. Só ele mesmo. E aí foi o mais engraçado. Ele queria ser expulso. Ele reclamou do juiz porque ele não foi expulso. Foi engraçado, não foi? Foi engraçado. E o Gilvan do Atlético disse o seguinte, Doni, que eles vão fazer uma reunião agora com o campeonato acabando para não tomar gol assim. A verdade é que os 2 gols do Vila tem o mérito dos caras. Mas o Alain Mineiro e o Giaretta, eles nunca tiveram tanto espaço na vida para fazer um gol como foi ontem, né? É verdade, eu até já disse aqui, esse primeiro gol do Vila, o goleiro bateu o tiro de meta, o Elias cabeceou, o Alain Mineiro livre na intermediária, ajeitou e daí deu um belo chute. Um jogador como o Alain Mineiro livre para bater no gol, é gol, não tem jeito. Parece que é o Rômulo que não acompanhou, né? Ele estava marcado, aí quando o Elias... Estava marcado pelo Gilvan, o Elias desvia de cabeça. É o Gilvan. É o Gilvan. Lá, mas é os volantes. Ele ali era marcação do Bambu ou do Rômulo. Um dos dois tinha que estar ali. Acho estranho ser o Gilvan ali. Agora, o gol que o Matheus perde é esse aí, ó. Chutou dentro do gol, o goleiro defendeu, né? Tem isso, né? De qualquer forma, assim, né, Pasqueto? Primeiro, o Matheus Anderson tem culpa de nada. Ele foi na bola e chutou. O goleiro chutou mal, chutou. Talvez tivesse chutado do canto. Tem muito lance que talvez, pra gente que a gente tá de fora, né? E fica desse... Assim, Doni, eu não entendi como alguém querendo culpar o Matheus. Lamentaram o gol que ele perdeu. Eu acho que entendi assim, só fala o nome porque é ele. Mas só fala porque é ele. Viu, né? Porque todo mundo viu que foi ele. Não tinha como mas negar. Só fala porque foi ele. Só fala porque foi ele. Se fosse o Alain Mineiro, não tinha nenhum bocudo aí falando. De qualquer... Você tá defendendo o Matheus Anderson? Não, eu tô falando que os caras fazem palhaçada com o Matheus Anderson. Com outro, eles não fazem. O Alain Mineiro deu entrevista aí esses dias depois do empate contra o Guarani, não falou o nome de ninguém. Ele falou o nome de alguém? Foi do Elias. Falou o quê do Elias? O Elias era o homem para jogar perto dele. Ele não falou o nome do Elias. Falou, sim, senhor. Ele não falou experiência, ele não falou assim, colocar fulano, Beltrano, Ciclano, não falou. Precisava de alguém perto dele. Falou, o Elias é um cara que gosta de jogar como eu, segura mais a bola e tudo mais. Isso é bom, né? Falou bem do Elias. Ele falou, ué. Falou. Agora o Vitinho não sai mais do time. Falou bem do Elias? Eu acho que não. Não, eu tô falando, ele citou o Elias. Agora, citou o Elias positivamente. Isso. Agora, quando eles fazem questão de falar que errou um gol, o Matheus Anderson, bola que o goleiro defendeu. Sobre o Giaretta, que foi uma piada, né? O gol do Giaretta. O povo do Atlético. Tava onde o povo do Atlético? Pois é, mas se o Giaretta erra o gol, o Vila marca um gol... Não, eu tô criticando o Atlético, pai. Sim, eu tô te falando, mas assim, o Giaretta é mérito do Giaretta, a colocação dele. Sim, claro. O giro que ele deu no gol, quer dizer, foi falha do Atlético, o Giaretta não tem o mérito. Não, só foi falha da defesa do Atlético, o Alain Mineiro não tem o mérito no gol dele. Pelo amor de Deus. Claro que eles têm, ué. Não, mas você tá condenando aqui o fato do Atlético não ter marcado o Giaretta. O Doni falou
que o Alain Mineiro não teve marcação do Atlético. A falha só aparece se alguém fizer o gol. Porque ninguém ia notar que o Jareta estava livre se ele erra o gol. Como não? Você estava sozinho dentro da área, mano. Sim, tá bom, mas você tá falando aqui. O Matheus teve a chance, chutou, o goleiro defendeu, chutou mal, chutou mal. Ele poderia ter erguido a cabeça. Você quer criticar o Matheus? Eu não estou querendo criticar ninguém, eu não estou querendo criticar ninguém. A defesa do Atlético, é uma bosta. Ela sofreu gol. Não, primeiro que eu nem falo esse palavrão, você está desrespeitando aqui, não é? Eu sei. Então é preciso ter comportamento aqui também, para não reclamar lá depois. Não, eu acho assim, uma coisa, Evandro, ninguém está tirando o mérito dos jogadores. Aqui eu sei, tem um negócio que é comum aqui, é você enxergar defeito em quem perde e não ver mérito em quem ganha. Calma aí, não estou falando desse jogo especificamente. Eu não estou falando desse jogo especificamente. Não, mas eu estou falando que se o cara marca 2 gols, como o Vila Nova marcou, bonitos como são, falha da defesa do Atlético. Vila não tem mérito. Mas os jogadores estavam ali sem marcação. Então, agora é mérito. E os gols do Atlético, então? Não foi um cochilo da defesa do Vila também? Nós falamos que o Wesley Matos errou. Então é mérito de quem estava lá. O Júlio que cavou a jogada. Ninguém está tirando. Deixa eu te falar uma coisa. Vou falar mal de mais alguma coisa aqui. O Atlético ele fez os gols nos piores lances dele no jogo. Eu até discordo do Dono. O Dono falou que o primeiro tempo do Atlético foi assim, não rendeu, foi fraco. O Atlético no primeiro tempo fez o gol anulado, mal anulado. O Bambu teve mais. O Bambu chutou aquela bola que o goleirão defendeu. Foi a defesa do jogo, foi aquela do Rafael Santos no primeiro chute do Bambu. Depois o jogo do Thiago Luiz, o chute. Thiago Luiz? Thiago Santos. Ah, tá. No primeiro tempo o Thiago Santos chutou para fora, ok? Foram lances muito mais perigosos do que as 2 bolas na área, onde saíram os gols do Atlético. Eu quero só deixar claro que eu não estou tirando mérito de ninguém do Vila Nova. Até porque o Jareta chutou e a bola entrou. O Alain Mineiro chutou e a bola entrou. Agora, eu não posso deixar de criticar uma defesa que deixa o atacante livre dentro da área. Não tem como, a gente tem que apontar a falha. Tanto é falha que o Gilvan deu uma entrevista, que foi o que você me perguntou, dizendo que eles vão fazer reunião para não tomar gol assim. E tem que fazer mesmo. Como se reunião ajudasse alguma coisa. Ajuda, estão fazendo desde o começo. Estão tomando gol de todo final de jogo. Pois exatamente. Eles precisam se reunir para poder posicionar melhor. Se não tiver falha, futebol acaba 0-0 em todo jogo. Tem os técnicos também, o Tencati e o Emerson Maria. Ambos falaram do empate. Acompanhe. O Vitinho é o que fez todo o processo do coração da equipe, né? Distribuiu o jogo, jogou, fez a bola andar, então organizou todo esse processo. Ficou ruim esse empate para os dois ou tem muito campeonato ainda pela frente? Na verdade, a gente vai se lamentar, por exemplo, o Vila se lamenta porque estava vencendo o jogo e a gente, no momento do intervalo, pensava numa única coisa, empatar o jogo. Primeiro empatar o jogo. E foi o que a gente fez, empatamos e viramos. Aí fica o sentimento de perda porque a gente deixou empatar o jogo no final. Então, acumula só esse sentimento. Eu acho que foi um grande jogo, a nível de pontuação. Para nós, como mandante, a gente imaginava algo diferente, uma vitória, a gente se preparou para isso. Mas é um clássico, ele tira muito pontuação, o clássico, e de novo tirou uma pontuação nossa, como nós tiramos do Vila no primeiro turno também lá. Então isso é o equilíbrio dos clássicos. Infelizmente é uma competição à parte que ocorre em função da mídia, em função dos torcedores, em função desse negócio que ninguém quer perder para ninguém. Então eu acho que é uma final. E esse jogo foi de uma grande final. Então a gente tem a obrigação agora de buscar o resultado contra o Sampaio Corrêa. A única coisa que a gente queria é ter vencido o Vila, por quê? Porque esse é o pensamento, que o Vila pega o Boa Esporte, a tendência do Vila é fazer o resultado, a gente fazendo, continua os 2 ali. E aí eu poderia abrir 3 do Vila. 2 gols do Atlético de pênalti, eles foram originados em erro de passe nosso. Nós perdemos uma bola na frente pelo setor direito lá com o Matheus, se não me engano, e depois perdemos uma bola para dentro ali no Alex e no Helder ali, que eles chegaram no gol lá e ocasionou esses 2 lances que depois eu vou comentar na sequência. Eu penso que o resultado no final acabou sendo justo, pelo que eu vou comentar depois, mas encerramos, por enquanto, momentaneamente, aquela sequência de confrontos direto com um saldo positivo, apenas 3 pontos do G4, O Avaí tem 48, nós temos 45. Agora, na sequência, nós temos 2 jogos em casa, com a meta de fazer os 6 pontos. E, dentro do nosso planejamento, conversava com o Felipe, conversava com o membro da comissão técnica, se nós saíssemos vivos
dessa sequência de confrontos direto que nós tivemos, né? O Vila iria forte até o final para brigar por uma das vagas, né? Eu não vi o lance do primeiro pênalti, mas o primeiro pênalti eu estava vendo agora com o Felipe e a bola pegou no rosto do Wesley. A bola pega no rosto do Wesley. Vocês vão ver, se vocês pegarem a primeira imagem ela engana. Vocês vão ver, a bola pega no rosto do Wesley, certo? Então, mesmo que pegasse no braço, poderia ser um lance de interpretação. Talvez, depois vendo por outro ângulo, né, eu venho aqui e me retrato, mas vendo ali o lance ali, a gente viu várias vezes, eu acredito que a bola pegou no rosto, né? E o primeiro pênalti eu não vi a imagem, eu estava aqui atrás, mas eu acho que foi um lance corriqueiro de jogo também, aquilo ali acontece ali, né? O jogador chutou, o Wesley chegou travando, mas não vou estar comentando aqui, estou comentando só os dois lances do pênalti. O Voaden e a equipe de arbitragem são pessoas que dispensam comentário, até pelo seu histórico, né? Procurou fazer o seu melhor aqui. E uma coisa que eu falei com os jogadores, nós poderíamos ter tido mais felicidade aqui, ter até conseguido os 3 pontos, se não errássemos, principalmente nessas 2 jogadas que originaram os lances de pênalti para o Atlético. Bom, aí o Emerson Maria, antes o Tencate. 2 perguntas. O Vitinho vai ser titular no Atlético contra o Sampaio Correia? Pelo que jogou ontem. Ele é canhoto? É canhoto. Pode fazer o que o Thomas Bastos não deu conta, né? Isso aqui ele bate escanteio, bate falta. O time. O negócio é o seguinte, ele entrou e mudou o esquema de toque de bola do Atlético, né? Se for por mérito, eu acho que ele deve ser titular. Ele deu uma entrevista no final do jogo que eu achei interessante, quando ele fala o seguinte: tem jogador que fica no banco e não presta atenção no jogo. Eu fiquei de olho onde estavam as possíveis falhas do time do Vila Nova, porque eu estava esperando entrar no jogo. E entrou e ele disse que ali o que ele viu foi o que ele fez. E o Vila Nova para o jogo contra o Boa, sábado à tarde, ele não tem o Wellington Reis e Giovani? Os 2 com o 3º cartão amarelo. Incrível o cartão do Wellington Reis, né? Uma cobrança de arremesso, primeiro tempo do jogo. Pega uma bola, vai lá para bater, pega a lateral, vai. Quando é na hora de bater o Admar, ele joga a bola. Não, vou deixar lá para o Moacir bater. Claro, buscou o cartão. E os caras criaram o caso com 30 segundos de jogo. Ali expulsa, aí vem falar que o juiz foi rigoroso. O Matheus Anderson empurrou o outro Atlético, não sei o que tem. Foi, o Elias sofreu com 30 segundos. Aí toma um amarelo, igual o Gaston tomou lá em Fortaleza, dá um amarelo para cada lado, pronto. Aí o cara vai reclamar. Eles são criadores de caso também, os jogadores. Eu acho Criam assim, muito caso. Eu acho que, não sei se foi o Evandro ou se foi o Zé, o Vila teve, para mim, um defeito, e o Emerson não falou disso, devia ter falado. Ele não fala porque essa é uma coisa que eu tenho criticado. O Vila fez 1-0, o Ascioli calou. Aliás, a torcida do Atlético não vai fazer caldeirão calada desse jeito, não. E o Vila, ao invés de tentar matar o jogo, recuou ao ponto de fazer a tal da cera aí para bater um lateral que o rapaz tomou o cartão amarelo, está fora do próximo jogo. Esse tipo de coisa que talvez possa atrapalhar o Vila a subir para a Série A. E Pasqueta, deixa eu aproveitar, já que só lembrando, maior público do Ascioli, viu? Do novo Ascioli foi esse aí. 7 mil e poucos 8 mil presentes. 7.979 pagantes, 7.979 e total 8.913. E aproveitando que nós estamos falando do Vila, um abraço para o Nego Lu, torcedor do Vila. Ontem fui lá na casa dele comer um tucunaré, muito bom, junto com o Nilton Rabelo. Na chapa? Não, foi no forno lá assado, mas estava muito bom. Um abraço para ele. Está meio de cabeça quente, porque queria que o Vila ganhasse o jogo, mas é assim mesmo. Um abraço para ele, que nos assiste sempre. Hoje eu estive em Senador Canedo, trabalhando nas eleições. Cara, e tanta gente me parou lá para falar que ouve a gente, que gosta aqui do programa. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas eu lembro do Natal. Eu lembro de um casal cuja senhora, o nome dela é Luzita. E aí o marido dela era o fulano da Luzita, e ela era Luzita, e ela é a Luzita. Acho que é isso mesmo, Ozuita. Um beijo para o casal, muito agradável. A esposa do seu Inácio, o seu Inácio também estava lá, vieram, me pararam lá também. Muito obrigado pelo carinho. E um tio do Humberto Castro. Eita. O Zerito. É Zerito? Zerito. Pô, você não lembra o nome de ninguém? Anota, Pasqueta. Deixa eu mexer eu também cometo esse erro, porque hoje na fila para votação tinha uma senhora japonesa com o filhinho dela, torcedora do Atlético, falou que o marido dela vai sempre pro jogo com ela, com os 2 filhos,
Mas eu agradeço, ela certamente sabe quem é. Um abraço, obrigado aí. A colônia japonesa, que em sua maioria torce pelo Atlético aqui em Goiânia. Bom, José Roberto Silva, logo no seu destaque você disse que os nossos times, no caso Atlético e Vila Nova, daqui a pouquinho falaremos do Goiás, eles terão que vencer a maioria dos jogos. São 9 para cada um, são 8 para cada um agora, né? 8 para todo mundo, né? Os 20 times têm 8 jogos. Bora começar então com a sequência do Atlético. O Atlético tem em casa Sampaio Corrêa, Fortaleza, Avaí, São Bento, Brasil de Pelotas, Boa, CSA e Paysandu. O que seria essa maioria? 7 em 8? 6 em 8? O que seria? 6. 6 em 8 no mínimo. Não digo no mínimo, digo o ideal. Eu digo o ideal. Eu penso o seguinte, o Atlético tem 45, se ele ganhar 6 jogos, em 8, vai ser um rendimento espetacular. Ele vai chegar a 63, eu acredito que ele sobe. E o mesmo se aplica ao Vila. Nós temos aqui também o mesmo se aplica ao Vila Nova, que tem 5 jogos ainda no Serra Dourada e 3 viagens. Em casa, o Vila pega agora, seguido, né? Boa e Juventude. Depois tem o Paysandu, Figueirense e Criciúma. E fora de casa, Londrina, Brasil e São Bento. Então, são 6 vitórias para o Vila também. 6 vitórias, chegaria a 63. Lembrando que se todos tiverem 6 vitórias, né? O Guarani, o Vila e o Atlético, o Vila fica atrás. Né? Porque hoje ele tem menos vitórias. Ele fica no prejuízo. E o Avaí precisa de 5 vitórias. Agora uma pergunta. Com 5 vitórias, o Avaí faz os mesmos 63 pontos. Pelo andar da carruagem, daqui a pouco as vitórias do Atlético, que tem confrontos diretos, elas podem ter um peso maior que as vitórias do Vila? Por exemplo, porque o Atlético ainda pega Avaí e CSA. Não estou nem contando Fortaleza. Avaí e CSA. Elas podem, no final das contas, serem mais decisivas do que as vitórias do Vila Nova? Pasqueta, a tendência é que o Atlético não faça 63. A tendência é que o Vila não faça 63. A tendência é que o Avaí vai ter que se espremer para fazer 63. O Avaí tem uma sequência pesada também. Quando eu falo aqui, ganhar os 6 jogos, eu penso que quem ganhar os 6 jogos vai subir. Porque se você pegar essa tabela do Vila, se o Vila fosse um grande mandante, olha só, gente, né? Boa caído, Juventude caindo, Paysandu caindo, Figueirense estabilizado, não sobe nem cai, Criciúma talvez seja o mais complicado dos adversários. E justamente por não ser, que talvez ele vença os 5 e não seja suficiente. Pois é, aí dos jogos que ele tem 8 empates em casa. O mais cruel que ele tem é o Londrina. Né? Talvez pegue o Londrina já numa condição que não tem mais nenhuma chance de subir. Aí vai pegar numa situação estabilizada. Na terceira rodada. Brasil de Pelotas, lá embaixo. São Bento, último jogo. Imagina se o Vila vai para Sorocaba para jogar com o São Bento, precisando da vitória para subir. Volta do Atlético aí, por favor, pessoal. Só para a gente ver exatamente quando são os confrontos diretos. Bom, o Atlético agora joga em casa com o Sampaio. Aí ele vai fora com o Brasil. 2 times do rebaixamento. Vai fora com o Brasil e vai fora com o Boa. 2 times que estão mal. 3 do rebaixamento, então. Isso. A sequência do Atlético tem... O Vila tem 2, né? Do rebaixamento agora. O Atlético tem 3 agora em seguida. Tem 3 seguidos. Um em casa, que é o Sampaio, e 2 fora, Brasil e Boa. Na reta final é que a coisa complica para o Atlético em termos de qualidade. Aí ele vem com 2 pesadíssimos. Fortaleza e Avaí no Acioli. O Fortaleza não é confronto direto. Não é. O Fortaleza é bem capaz que chegue aqui com a vida definida. Não é confronto direto e o Avaí é decisão. E agora tem uma coisa, mas se o Depois Atlético CSA, São Bento e Paysandu. Se o Atlético ganha esses 3 jogos, Sampaio, Brasil e Boa, ele chega com uma moral para cima desses próximos jogos aí, né? Ele vai para 54.